Oi, boa noite. Oi, Fabi. Oi, boa noite, pessoal. Oi. Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? E aí? Muito bom ter vocês aqui. Oi, Simone. Só um minutinho que eu já te chamo, tá bom? Vamos esperar o pessoal entrar. Oi, Fabi, que saudade de você. Tudo bem? Oi, meninas. Oi, Jaque. Oi, boa noite. Hoje a gente vai ter uma live muito especial, que é com a Simone. Ela é dentista, odontopediatra, ela vai se apresentar pra gente. Eu vou esperar o pessoal entrar, mais algumas pessoas entrarem, pra eu explicar, porque hoje a gente tá num cenário diferente, né? Porque a Neia tá em um atendimento hoje, então eu vou começar a live sem ela, tá bom? E hoje a gente vai ter uma live muito especial, que é com a Simone Martelato, que ela é odontopediatra. Oi, Isabela. Oi, Fer. Oi, Bela Materna. Muito bom ter todos vocês aqui no dia do trabalho. Hoje eu e a Neia trabalhamos muito, hoje o dia todo. Estivemos atendendo a tarde toda. A Neia tá em atendimento ainda. E por isso que ela não tá aqui, tá bom, pessoal? A Simone já me mandou um oi. E eu vou convidar, tá bom? Vamos ver vamos esperar a Simone aceitar. A nossa live é muito especial. É sobre... Oi! Oi, Oi, Simone, tudo bem? tudo bem, você? Tudo jóia! Então tá bom. Tá lindo. Tá me escutando direitinho? Aumentei agora que eu tô ouvindo bem. Tá? Tô, Então tá bom, também tô te escutando super bem. então tá bom. Cadê a sua mocinha? As mocinhas, Tá com o né? pai, tá com o pai. Não, é uma só, Ah, é uma só, é verdade. é A uma só, mocinha. tá ótimo. É uma... Ela tá com Os o meus... pai. Então tá bom. Os meus também estão lá embaixo com o pai. Ah, Eu falei então. pra você, é vida de mãe aqui. Não, eu fiz dormir, aí minha mãe pegou ela, acabou de pegar, ela acordou. Mas ela tá aqui, ó, o pai vai trazer ela aqui. Fala oi, filha. Faz um oi. Ah lá, Oi, olha aqui. lindeza! Ai, que Fala oi. princesa! Oi, princesa! Ai, como Tá ela é aqui. linda, Ele vai Simone. tentar distrair. Vamos ver se dá certo. Tá bom, não tem problema. A gente É. tá aqui à disposição dela também, né? A hora que ela Combinar. Não, já precisar, falei. Se precisar, ela vai não mamar tem no meio hora. da live. Não tem problema. Isso, não tem hora do TT. A hora do TT é a hora dela. Isso aí. Ô, Simone, muito Oi. obrigada, viu, por você aceitar o nosso convite. Igual eu tava Eu que explicando para as agradeço. meninas, a Neia não tá aqui hoje porque ela tá num atendimento muito especial em Cafelândia. E depois ela vai ter a oportunidade de explicar certinho Uhum. o atendimento que ela foi fazer, que é um atendimento maravilhoso, que é um chá de bênçãos que ela foi fazer, que é A muito gente legal. teve. Foi Vocês muito bom. tiveram, né? Sim, ela fez pra E gente. ela E aí, como por causa dessa pandemia, ela foi lá na cidade fazer para a moça, que é uma paciente dela. Então, como é em outra cidade, acabou atrasando e por isso que ela ainda não chegou. Mas pode ser que ela chegue ainda, tá bom? Combinado, não tem problema. Aqui o espaço é seu, você fica à vontade, tá? É um prazer te Obrigada. receber. Ainda mais para falar sobre um assunto que te tem muitas dúvidas, né? Eu sei que você Tenho. tem um monte de perguntinhas aí na sua caixinha, né? Tenho, recebi muitas E perguntas. eu queria que você se apresentasse e ficasse à vontade aí pra gente poder começar. Combinado.
Então, eu sou Simone Martelato, eu sou dentista, sou formada há 15 anos, eu sou odontopediatra há 13 anos e sou ortodontista também. Eu tenho as duas especialidades, só que eu trabalho com aparelho só para criança e adolescente também, não trabalho com adultos. E é isso, estou aqui para tirar as dúvidas do pessoal, das mãezinhas, né? Porque Que eu sei que tem legal. muita coisa, muda muita coisa, né? As pesquisas vão saindo, vai mudando. Tem muita coisa que eu falava quando eu me formei e hoje é diferente. Então é legal a gente estar sempre passando informação atualizada. É verdade. Eu acho que a gente que trabalha na área da saúde precisa, né, Simone, ter essa questão das evidências mesmo que estão surgindo, porque Sim, quando a gente se forma, é um tipo de estudo que teve um pesquisador que foi lá e verificou, agora aí vai passando os anos, as tecnologias vão mudando e a gente precisa mesmo se exatamente. atualizar, né? É muito E importante. muda tudo, e a gente vai vendo que agora é melhor de uma outra forma, e a gente tem que ir passando tudo mais atualizado possível para os nossos pacientes. Isso mesmo. Então, vamos começar Vamos. falando um pouquinho, porque assim, eu já trabalhei um pouquinho na rede municipal, né? E lá na rede, a gente já ouvia falar sobre o pré-natal odontológico, por conta da rede cegonha, né? E só que muitas mães não conhecem, porque às vezes pelo Nunca nem convênio, ouviram o termo. nunca nem ouviram dizer. Então, muitas vezes o Isso. convênio nem fala sobre isso, o obstetra também não comenta. E aí eu queria começar falando que você explicasse pra gente como que funciona o pré-natal odontológico. Então, o pré-natal odontológico ele tem duas vertentes. A primeira é o atendimento da mãe. A mulher, quando ela está gestante, ela precisa passar por uma consulta para avaliar como está a saúde bucal dela, ver se ela tem alguma necessidade, né, odontológica, se ela tem uma cárie, se ela tem algum problema de gengiva, tal, por ela mesma, para ela não ter uma complicação durante a gestação. E porque esse tipo de complicação, uma dor de dente, por exemplo, vai acarretar uma descarga de adrenalina no corpo, e isso é péssimo para quem está gestante, né? Que Sim, gera até a sim. contração de útero e tudo mais. E também porque na parte de gengiva, uma inflamação muito severa, tem alguns estudos que já relacionam com o nascimento de bebê de baixo peso e prematuros. Isso não é 100% comprovado, mas existe alguma relação. Então a gente fala assim, tá, não posso falar que você tem que ir no dentista porque vai nascer um prematuro, mas você vai no dentista por você. Então, Sim, sim. na pior das hipóteses, vá, porque é importante, a mulher precisa passar por uma consulta. E tem a outra parte que é ela passar por uma consulta aí de preferência com o odontopediatra para já ir pegando algumas informações que a gente vai dar informação sobre como cuidar do bebê e muito sobre o nosso tema preferido, que é a amamentação. Né? Sim. Então, o dentista também vai informar muito sobre a amamentação e todo o benefício que ela traz para a formação da face da criança, né? Que é muito importante amamentar. Nossa, é verdade, né, Simone? Porque assim, a gente já vê que a saúde bucal em si, ela é banalizada, né? Sempre as pessoas deixam de Ainda é. lado a saúde bucal, né? E deixa para a última hora, né? Vai deixar só lá a hora que tá com Só dor, hora a que tá hora que doendo. tá com alguma cárie ou com tá com dor, só vai nas emergências, né? E saber que a saúde, a questão dessa parte da gengiva e tudo mais pode até desencadear um trabalho de parto prematuro é muito sério, né? Sim, Então, realmente precisa ter esse conhecimento e esse acompanhamento mesmo durante a gestação, né? super importante. A gente sabe também que algumas afecções, já trabalhei numa parte cardíaca, que algumas afecções cardíacas, endocardites, por exemplo, às vezes elas podem ser por conta da questão de infecção bucal mesmo, né? Sim, cárie chega a matar. Se chegar a um grau muito severo de uma infecção, um tratamento de canal que não foi realizado, ficou lá essas bactérias no corpo, elas caem na corrente sanguínea e vão se disseminar para o corpo. Então, pode sim, o mais frequente é a endocardite bacteriana, mas existe também bactérias que podem chegar no cérebro, por exemplo, e também dar complicações muito sérias, inclusive vir a óbito. Então, Nossa, o imagina tratamento odontológico é importante.
para Nossa, qualquer imagina idade. isso para uma gestante, então, né? Sim, O risco é duplo, né? Na verdade, porque é sim, dela são e duas do pessoas bebê. correndo risco ali. Nossa, Exatamente. Então é importantíssimo que ela passe por uma consulta e que ela receba informações por causa do bebê. certo. E me fala uma coisa, quando que seria o ideal dela estar passando por essa consulta? Tem uma idade gestacional mais adequada? Como que funciona? Para realizar procedimentos, a gente indica o segundo trimestre. Porque no primeiro trimestre está desconfortável, muito enjoo, o bebê está em plena formação, então a gente fala para, se for possível, aguardar o segundo trimestre. Mas não foi possível, ela está com muita dor, é importantíssimo realizar. Pode fazer um tratamento no primeiro, não tem problema. E o terceiro trimestre a gente evita também pelo desconforto. A barriga já está muito grande, já começa a incomodar mais, mas também, se precisar mesmo, pode realizar. Então, se der para escolher, no segundo trimestre é melhor, é mais confortável. Entendi, entendi. E pensando já, assim, entrando um pouquinho na parte, já ela já teve, foi na consulta odontológica, fez a sua prevenção, tudo certinho, e teve o bebê, né? Eu acho que a maior dúvida, assim, das mães em relação ao aleitamento materno é a questão do aleitamento em si, de machucar o peito, enfim e tal. Mas existe uma dúvida que é muito cruel e que existe uma disseminação, às vezes, contraditória de informações sobre a questão dos bicos, né? Dos bicos ortodônticos, bicos não ortodônticos, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos bicos pra gente. É uma Quem segue questão meu mega Instagram, polêmica, né? quem segue meu Instagram, meu Facebook, sabe que eu abomino chupeta. Eu sempre fui super contra. Eu posto mil coisas contra a chupeta. E eu falo pra vocês que, como mãe, com uma bebê de 4 meses, tem hora que eu morro de vontade de comprar uma chupeta. Mas a gente se segura, né? Porque a gente sabe dos malefícios que vai causar e tudo mais. E isso conta demais. Então, assim, na parte odontológica, chupeta ou a sucção de dedo prolongada, que a gente fala, porque agora, no bebezinho, sugar o dedo é fisiológico, é normal, ele vai sugar. Mas ele vai abandonando esse hábito se ele for amamentado. E se prolongado ou se ficar com a chupeta, vai acarretar alguns problemas que não são nos dentes. As pessoas falam fica com o dente torto. Não fica com o dente torto. Fica com os ossos fora de a formação errada, né? Então a gente fala que dá mordida aberta, que é essa parte aqui do osso fica alta, e dá mordida cruzada, porque como para chupar a gente fica forçando aqui a musculatura, o osso não consegue crescer para a lateral. Então fica estreito demais e a nossa boca que tinha que encaixar como uma caixinha, a parte de cima por fora, começa a não ficar com esse encaixe adequado por causa do bico. Mas para mim, o que mais me pegou mesmo para eu não dar chupeta para minha filha é a questão da confusão de bico. Eu tenho pavor dela não querer mais mamar. Então a gente se segura, ela chora, a gente aguenta, a gente chora junto, mas passa. Eu E brinco que de assim, madrugada eu quero comprar chupeta e de manhã passa. a de manhã passa, é verdade. É assim. E assim, né? O nenê, ele já nasce com reflexo próprio, né? Que é da sucção. Da É um sucção. reflexo primitivo, né? Onde é um reflexo de sobrevivência, porque se o nenê não suga, ele não mama. E, Uhum. consequentemente, ele não recebe o alimento, né? Então, acho que essa angústia dos pais é de, às vezes, o bebê fazer aquela transição de sucção efetiva, sucção não nutritiva, e o vulgo chupetando o peito. Essa é uma questão que às vezes angustia a família, né? Por É conta disso. cultural, né? Tem pessoas que falam que o bebê não pode chupetar o peito, né? Até a gente não gosta dessa palavra, né? Não gosta, eu Mas detesto essa palavra. Mas é assim que a população fala. É, Então, esse fato dele fazer a sucção não nutritiva vai ajudar no desenvolvimento da face também. A gente fala que essa mamar e fazer a sucção não nutritiva é uma musculação. Vai sim. fortalecendo toda a musculatura e é a partir da musculatura que se formam, que se desenvolvem os ossos. Então, o desenvolvimento da face da criança que faz essa sucção não nutritiva no seio da mãe é muito melhor.
né? É muito mais desenvolvido. Exatamente. E existe um mito, né, Simone, eu acho que você pode explicar muito melhor, até como sendo ortodontista pra gente, sobre a questão do bico ortodôntico, né? É, porque fala assim, não, mas eu uso esse bico porque esse bico é melhor, esse bico não estraga os dentes, voltando na cultura do dente, né? Aham, Voltando na sim. cultura do É, dente. porque o que o pessoal fala é, chupeta vai estragar dente, né? Só pensam nessa parte. Só pensa na parte do Então, dente. a diferença de formato de bico vai mudar o formato da maloclusão, mas vai dar do mesmo Entendi, jeito, né? Então, o bico entendi. ortodôntico, ele é mais achatado. Então, ele costuma dar um pouco menos a mordida aberta, mas ele dá mais a Uhum. mordida cruzada, por exemplo. Então, não existe um bico que seja bom. Nenhum, Não existe. tá? Não, o bom é o E bico fora da mãe. da mãe, que é Só. anatômico, é específico, né? Sim, não tem Vai igual. fazer Esse ajudar a fazer desenvolve. se desenvolve. Sim. Fora que assim, a gente lê alguns artigos que falam sobre a posição, a postura da língua frente ao bico, né? Totalmente diferente. A postura da língua na amamentação, ela favorece a respiração nasal, que é o que a gente precisa para desenvolver a cavidade nasal. O ar precisa passar pelo nariz mesmo. E quando a gente chupa, a bebê chupa chupeta ou a mamadeira, a posição da língua é totalmente diferente. Por isso que não consegue fazer esse desenvolvimento normal dos ossos. Na mamadeira, por exemplo, a criança precisa pôr a língua mais para trás e mais para cima para o leite não sufocar, porque ele sai muito mais fácil, né? Então ela precisa Sim, sim. barrar a saída do leite cada vez que ela quer respirar. E aí vai prejudicar totalmente essa formação. O céu da boca vai ficar mais fundo. E como que o céu da boca fica fundo? Ele foi para onde? Para o nariz. Então diminui a passagem de ar no nariz porque afunda o céu da boca. Então essa criança depois vai ser uma respiradora bucal. Quem respira pela boca tem inúmeros outros problemas, tem mais problema para dormir. A gente fala que vai até a idade escolar, porque uma criança que não dorme bem não aprende tão bem também. Então, são sequelas que vão só se somando. A longo prazo, né? Então, porque muitas mães Sim, às vezes falam assim, ah, mas o bebê, ele mama no peito e chupa a chupeta, por exemplo. Mas aí a sim. questão do desmame também é a longo prazo, né, Simone? Nenhum bebê, ele desmama, assim, com dias, por exemplo, não é? E lembrar que é considerado desmame precoce qualquer data antes de 2 anos, né? Que às vezes as mães falam Isso. assim, ah, mas ele chupou ele mamou até 1 ano, foi super bem. Mas desmamou antes. O certo Mas é, no mínimo, até 2 anos, para o desenvolvimento, tanto físico quanto psicológico, né? Até 2 anos que precisa ficar. Então, a chupeta, em qualquer momento, ela vai causar. ela vai causar esse desmame pela Vai. fragilidade da musculatura. Igual você falou, não tem muito, não é só relacionado à parte de dentição. Mas quando você mexe com a musculatura, você impacta até na fala, por exemplo, né? Também. Sim, se a cavidade bucal não está num tamanho adequado, então imagina, ele chupou chupeta, ficou com a mordida cruzada, então a arcada está menor. A língua não cabe. Se a língua não Sim. cabe adequadamente, não vai falar corretamente, não vai respirar corretamente. Os dentes vão acabar ficando mais tortos porque eles não cabem todos naquela arcada que está menor. Então, é uma série de sequelas que vão acontecer por causa de um hábito que a princípio parecia muito bom, né? Porque faz o bebê ficar quietinho. Então, assim, a gente, às vezes, em alguns estudos, artigos internacionais, você até vê o nome, né? O nome da chupeta lá fora, nos Estados Unidos, é Pacificador. pacificador, Isso. né? É, Então porque faz a você, na criança ficar verdade, quietinha. ali faz a criança ficar quieta. Então, É. você tira a sucção não nutritiva que ela faria na mãe, por sugar alguma coisa que ela não vai receber absolutamente nada, que é um plástico, mas ao mesmo tempo ela fica quietinha. Então a mãe consegue ter Eu, aquele tempo livre, né? eu falo muito do lado emocional. O que, que significa uma chupeta para a criança? Você está calando a boca dela. Você está tampando a boca dessa criança. Você não ouviu qual é a necessidade dela. Ela não teve o que ela precisava ali. Se ela está triste, se ela está com dor, o que está acontecendo. Você só tampou a boca.
Então, isso vai ter sequela psicológica depois. Também. E aí você. E é também, né, as pessoas às vezes se iludem, porque quando você insere um bico, você leva o problema mais pra frente só. Porque depois você vai ter que Sim. tirar esse bico, né? Então, às E vezes a aí é pessoa, outro ela não problema. quer. E aí você só arrasta o problema, né? Você deixa o problema lá Sim. pra frente. Você, não, agora eu não quero o problema, eu vou deixar o problema lá na frente. Só Sim. que E aí você essa tem um remoção. problema, Ah. é muito séria, né? Pode falar um pouquinho sobre isso também. Essa remoção também tem que se saber como fazer. Porque também tem estudos comprovando que. Porque a gente sempre falava assim: ah, chupeta, como é que você tira? Até pouco tempo atrás a gente pensava assim: joga fora e pronto. E realmente, do É, ponto de vista do passa, dentista, passa passa própolis, pimenta, a passa própolis, pimenta, isso. passa É, própolis. porque a criança não vai querer. E ela joga fora, troca o Papai Noel, qualquer coisa assim. Tá, pro dentista, ótimo. Se tiver pouca idade ainda, a mordida até se acerta sozinha, às vezes nem precisa de aparelho. Mas e do ponto de vista psicológico, que ela tinha essa dependência toda? Tem estudos mostrando que a criança às vezes transfere esse hábito de sucção para uma outra coisa. Então vira uma compulsão alimentar, começa a roer unha. E existe até alguns relacionando que na adolescência é maior chance de tabagismo e até de uso de drogas. Porque ela teve Nossa, esse é muito costume de sério. sempre que ela tá triste ou que ela tem alguma necessidade, ela põe algo na boca. Então, se ela não tem mais a chupeta, ela põe outra coisa. Então, ainda na infância, roer unha e comer normalmente. Nossa, você vê, assim, é um impacto que a gente não percebe, a gente não consegue relacionar a longo prazo mesmo, né? Às vezes a criança Não, tá lá, ai, meu celular tá caindo aqui, você me desculpa, tá? sem problema. A longo prazo e que a gente às vezes não percebe isso mesmo, né? Às vezes é uma criança que vai roer a unha e a mãe ela não vai relacionar Não que liga, tem a não chupeta, relaciona. não liga, não relaciona, isso mesmo. Simone, eu acho que você tem bastante perguntas, né? Que você fez na sua Tenho, caixinha aí. várias pessoas me mandaram. Um monte de Mandaram sim. pergunta. Eu tô aqui, eu tô tentando ver que horas são, porque meu celular não tá marcando a hora. Ah, o Mas meu pra gente também. não perder a oportunidade de responder, né? Porque a Tá. gente tem várias questões sobre que eu dei uma lida lá no seu roteiro sobre escovação, sobre quando iniciar a higienização da boca, né? Então, eu acho que a gente poderia já entrar nesses assuntos, né? Que seriam bem Combinado. interessantes. Combinado? Pode ser? Eu anotei algumas aqui, vou falar quem perguntou e aí eu vou Tá. responder. Então, assim, eu coloquei meio por idade, vamos começar do recém-nascido, né? Então, Uhum. assim, a E assim, Anelisa foi. Oi, pode falar. deixa eu só falar aqui uma Hum, coisa. Quem quiser fazer pergunta para Simone, gente, pode fazer pergunta por aqui também, tá? Que aí a gente pode ir aos poucos respondendo dúvidas de quem tá aqui assistindo, tá bom? Pode continuar, Simone. combinado. Então, a Anelisa, que é uma gravidinha, que eu já vi que ela tá aí, ela perguntou como que faz para higienizar a boca do recém-nascido. Então, isso aí é uma coisa que mudou. Quando eu me formei, a gente mandava higienizar a boca de recém-nascido, sim. E hoje já se comprovou que não é para higienizar a boca de recém-nascido. Por quê? Porque o leite materno tem muitos fatores de proteção e eles vão se aderir na mucosa e eles vão ajudar o bebê a não pegar alguma infecçãozinha na boca. Então, bebê amamentado só com leite materno não é para higienizar a boquinha dele. E se for de fórmula, a gente também acha que não precisa. Pode, porque não vai ter o fator de proteção, mas não tem necessidade nenhuma. Porque não vai ter benefício, não tem cárie. Como é que você vai ter cárie sem ter dente? Então não se higieniza a boquinha que não tem dente, tá? Quando que a gente vai começar a realizar essa higienização? Quando aparecer o primeiro dentinho. Então não tem como eu falar, é com tantos meses, porque vai variar de cada criança, né? Cada bebê tem o dentinho numa fase. Apareceu o primeiro dentinho, a gente começa a escovar, tá? Aquela dedeira de silicone que o pessoal gosta muito, não serve para limpar dente. Dedeira de silicone, ela é muito legal para massagear a gengiva.
Então, tá na fase de dentinho nascendo, tá incomodado, então aí a gente usa a dedeira até para ou dar o mordedor para criança e pode a gente mesmo massagear com a dedeira. Mas para limpar o dentinho é escova de dente e pasta, E tá? pasta. Escova e E essa, pasta. Aí eu vou falar. essa, e essa pasta, ela já começa nos bebês pequenininhos mesmo, assim, porque dependendo do bebê, ele vai ter o dentinho lá pelos 5, 6 meses, é isso? Às vezes tem bebê com 4 meses que já tem Com 4 dente, que já meses. aparece o dentinho. E E aí a mãe independente. pode, e aí a mãe pode Pode fazer a falar. escovação com um pouquinho de pasta. Quanto que é esse pouquinho, Vou Simone? mostrar para vocês. Até tive perguntas sobre isso, ó. É, várias pessoas perguntaram. Ó. A Daiane Porto perguntou qual que é a melhor pasta, qual que é a escova. Teve outra que perguntou se pode usar pasta com flúor, quantas vezes por dia. Então, assim, o que hoje a Associação Brasileira de Odontopediatria preconiza? A partir do primeiro dente, a pasta de dente é com flúor. Pasta de dente sem flúor não tem prevenção de cárie. Então, a gente não recomenda a pasta sem flúor. A pasta sem flúor, eu falo que ela é legal assim. Você vai deixar com um cuidador que você não tem certeza se ele consegue controlar, tal. Então, aí você usa sem flúor para esse cuidador. Ou para mandar para escola, alguma coisa assim. Em casa, a pasta é com flúor. E no Brasil ainda existe muita diferença de concentração de flúor nas pastas. E está comprovado que só existe prevenção de cárie se tiver no mínimo 1000 ppm, que é partes por milhão, de flúor. Só que não pode engolir. Como é Certo. que eu escovo o dente de um Ah, bebê e não deixo ele engolir a pasta? e- Né? Como é que eu vou fazer isso? Então é por isso que a gente exatamente. vai. É a dúvida de todo mundo. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai controlar na quantidade de pasta que a gente coloca. Eu até separei aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, onde que a gente vê a concentração de flúor. Mas é tão difícil de enxergar, não sei, não vai dar para ver. Que é a última, aqui onde eu pus minha unha, tá escrito 1450, dá para ver? Não, não dá, mas aí todo mundo Não vai dá para lá, enxergar. pega uma Mas vocês caixinha de entenderam que é pasta. muito difícil de achar? Na pasta de dente, tipo, na frente, vem escrito só o com flúor, né? Mas a concentração, que é o importante eu saber que tenha no mínimo 1000 ppm de flúor, tá lá nos ingredientes, naquelas letras minúsculas. Se não for de óculos no supermercado, você não enxerga. E na infantil é a mesma coisa. Essa aqui é uma de adulto. Mas na infantil é a mesma coisa. Existe a pasta sem flúor, existe pasta que tem menos de 1000 ppm de flúor, que não é indicado comprar, e tem as acima de 1000. Geralmente a infantil vai ser 1100 ppm. Essa é a pasta indicada. Quanto que eu vou pôr na escova? Vai depender da fase que essa criança tá. Nesse comecinho, tem pouquinho dentinho, é muito bebê, a gente vai colocar meio grão de arroz. É um pinguinho de nada de Um pasta. Eu pinguinho até de separei nada. uma foto, vou tentar mostrar para Meu vocês. Deus. Ah, Ó, tem uma foto aqui no computador. Ah lá, dá conseguem pra ver, né? ver. Ai, que lindo. Ó, Dá sim. meio grão de arroz enquanto for bem bebezinho. Meu Conforme eles vão Deus. crescendo um pouquinho mais, mas ainda não sabem cuspir, então 2 aninhos por aí, 1 grão de arroz mais ou menos o tamanho. E depois que souber cuspir, do tamanho de uma ervilha. Nossa, E ficou para linda nós essa foto. adultos? Você viu que bom? O marido que Ficou muito arrumou. bem. E depois, para Ótimo. nós adultos, do tamanho de uma ervilha. Aquele negócio que a gente pega na escova, coloca a pasta assim, até puxa a pontinha, é para a É, indústria vender exatamente. bastante pasta. Ninguém precisa usar essa quantidade. É do tamanho de uma ervilha, tá? É isso que a gente Nossa. precisa de pasta. E E a tá gente, ótimo, vai ter flúor suficiente. e a gente entuxa de pasta, né? Pois é, para ficar com um bafinho mais gostoso, tem gente que É. fala. Mas na criança a gente tem que tomar cuidado, porque nós adultos não vamos engolir. Né? A gente tem esse controle, vai cuspir, e para nós também não tem tanto problema. Mas se a criança, se a gente colocar muita quantidade, ela não controla e ela acaba engolindo. E qual que é a sequela? Por que que não pode? Porque o pessoal só ouve falar, não pode, não pode, não pode, por quê? Isso, O eu flúor ia perguntar engolido, isso mesmo. o flúor engolido todos os dias, um pouquinho, ele vai se depositando nos dentes que estão em formação. Porque os dentinhos permanentes estão formando desde a gestação, eles começaram a formar. Então, no bebê, está em plena formação.
E aí ele vai se depositar em excesso e o dente vai nascer manchado, todo manchadinho de branco, que chama fluorose. Nós adultos não vamos ter, porque a gente não tem mais dente formando. Mas mesmo assim, claro que não é para ficar engolindo. Engolindo flúor, certo. Sim, não tem por que a gente fazer E isso. antigamente, assim, na minha idade, por exemplo, eu não sou tão nova, a gente tinha na escola a passagem de flúor, né, na escola. Na Sim. escola. Mas era porque as pastas, eu não lembro, mas era porque as pastas não tinham ou era uma prevenção? As pastas começaram a ter flúor, se eu não me engano, na década de 70, mais ou menos. Então já tinha, mas não tinham tanta pesquisa. A gente era criança, não tinha tanta gente que tinha usado flúor por um certo tempo. Então Entendi. usava muito mais o bochecho de flúor na escola. Hoje a abrangência é bem grande da água fluoretada e do creme dental fluoretado, que são as duas Ah, principais formas de ter flúor para a gente prevenir cárie, tá? Então a gente vê menos, mas ainda em consultório a gente aplica e em algumas populações tem sim uma aplicação de flúor em algumas escolas, principalmente população rural, às vezes a água lá não é fluoretada, então às vezes tem sim, tá? Vai ser então, legal. avaliado cada localidade. Então, legal. Então, Simone, aquele branco que fica na língua do bebê, principalmente do bebê recém-nascido, com um mês, ela não é para ser retirada, né? Porque assim, Não as mães, precisa retirar. elas implicam que tá suja um pouquinho do neném. E na consultoria, a gente já fala isso mesmo, de que assim, aquilo ali são imunoglobulinas, né? Que ficam Exatamente. depositadas na língua do neném e que vão proteger a cavidade oral. E o bebê nessa Isso. fase oral, nessa fase de recém-nascido, ele usa a fase oral até próximo do desfraude. Então, assim, tudo que o neném pega, ele leva até a boca, né? Então, isso O também é tempo uma todo. forma de proteger. Sim, porque ele é muito mais suscetível a ter uma infecção, né? Porque ele Isso, engatinha, põe a mãozinha na boca, o mordedor que passa em tudo que é lugar e vai pra boca, qualquer brinquedo, a mão da gente, né? Eles pegam a mão da gente, põe na boquinha. Então ele tá às vezes muito chupeta mal exposto. higienizada, para quem chupa chupeta, né? Sim, chupeta. Chupeta, se vai pra escolinha, um pega do outro, né? Acontece muita coisa, Exatamente. assim. Exatamente. Então, Então é uma mamães, não proteção. precisa. Só deve higienizar, né, a partir do momento que você tem a erupção do dente, Do primeiro ok? dente. Isso Tá. mesmo. Então, tá lá. Então, pode. Aqui a Ana perguntou: quando devo entrar com a pasta de dente com flor? Ela acabou de No primeiro responder, dente, no viu, primeiro Ana? dia. No primeiro, quando já faz a erupção do primeiro dentinho, já pode começar Pasta com flúor. com a pasta com flor. Aí ela falou que é meio Lembrando da grão. quantidade. Meio grão de arroz. É um nada. É um É um nadinha, assim. nada. Eu falo, você não aperta o tubo. Você só pega o tubo e dá uma reladinha. Encosta. Eu até tinha separado aqui, ó, uma escova e a pasta para eu fazer para vocês. Deixa eu mostrar. Isso. Ai, vai ser Ó, ótimo. você nem aperta, você só dá Um uma reladinha. A pasta não encostadinho. quer sair, ó, que beleza. Que a nossa não quer sair. É uma encostadinha, ó. Pronto. Só isso. Já Não tem que ficar apertando nada. Então, um tubo de pasta de dente de criança dura eternamente, né? E assim, eu eternamente. preciso usar a pasta infantil? Eu não preciso usar a pasta infantil. Eu posso usar a minha de adulto. Se tem que ter no mínimo 1000 ppm de flúor, a de adulto tem 1100 ou 1400, eu posso usar de adulto. A gente acaba usando infantil por causa do sabor, para a criança aceitar melhor. Mas pode usar de adulto sem Sim. nenhum problema também. E Simone, Tá? é pra ficar esfregando a gengiva, esfregando esse dentinho? Como que elas fazem na boquinha do neném? Normalmente o primeiro dentinho que nasce é aqui embaixo, né? Passa a Aham. escovinha na frente, atrás do dentinho. Quer passar a escova em toda a gengiva? Pode passar, mas lembra que não tem a necessidade da gente ficar higienizando a gengiva, tá? Então quem precisa ficar limpinho é o dente. Uma coisa que eu gosto de enfatizar: nasceu o segundo dente e é grudadinho no primeiro, fio dental. Mesmo Ah, quem que tem dois bonitinho. dentinhos, se eles forem grudados, tem que passar fio dental, porque a escova não vai alcançar entre os dentes. Então Sim. as pessoas também perguntam muito: quando começa o fio dental? Depende. Porque tem criança que começa a ter os dentinhos todos separadinhos.
Então você vai Sim. começar a passar quando eles estiverem mais próximos, né? E normalmente vai ser só lá no do fundo. Mas tem bebê que no segundo dentinho aqui já é grudado, Já então já começa o grudinho. fio dental desde o começo. E o fio dental é põe e tira, tá ótimo no começo. Depois, mais pra frente, nos do fundo vai ter que esfregar e tal. Mas no comecinho aqui na frente, só pôr e tirar já tá ótimo. Uma vez por Ai, dia de fio dental também tá legal. Ah, me perguntaram quantas vezes por dia tem que escovar, né? Porque sim, a sim. Letícia mesmo tinha perguntado quando usa pasta com flúor e quantas vezes por dia. O preconizado hoje é 2 vezes ao dia no mínimo, né? Então a gente usa de manhã e à noite, por exemplo. Se conseguir na hora do almoço também, ótimo. Mas tem criança que fica na escola e aí na escola a gente deixa a pastinha sem flúor porque tem medo. A professora a gente não sabe como ela foi orientada. É um monte de criança para ela escovar, né? Então às vezes deixa sem flúor na escola, mas pelo menos de manhã e à noite a com flúor em casa. Tá. E uma dica que eu dou para quem tem medo, que tem gente que gosta de pecar por excesso, eu sou uma. Para não correr risco, não ficar engolindo nem esse pouquinho de pasta, a gente pode pegar uma gaze ou uma fraldinha na outra mão e aí você escova aqui e já tira aquela espuminha. Aí não vai Ai, engolir nada mesmo. É ai, bem mais verdade. fácil. Excelente, porque eles não sabem, mesmo os maiorzinhos, né? Eu vejo a minha de 1 ano e 9 meses, eles não gospem, né? Normalmente Então, com essa. 3 anos só que vai conseguir. Nossa, então demora. Então, nesse Então tem muito intervalo, tempo é para bom não a gente engolir tomar flor, cuidado. gente. Então tem muitos É, anos então, aí, mas muito tempo para não engolir por isso que a flor. gente não pode ficar engolindo 3 anos, mas vai nascer dente manchado de fluorose mesmo, pode ter certeza. É Então tem verdade. que ficar em cima. Quem escova dente de criança é adulto, não se dá Sim, pasta com flúor na mão deles de jeito nenhum. Ah, tem criança que quer. Eu quero eu escovar. Eles são assim, né? Chega perto dos 2 anos, sim. é uma independência, né? É. Então aí eu falo assim, é legal até você ter duas escovas. Uma você usa para escovar e a outra você deixa na mãozinha deles. Porque a que eles usam, eles acabam mordendo, estraga toda a escova. Aí você não vence comprar escova. Então tenha duas. Uma para o adulto escovar e a outra para a criança meio que brincar. Ô, Simone, e tem algum modelo, assim, como é cerda macia, é cerda, sei lá, com mais cerdas, com menos cerdas? O que seria mais indicado, assim? Ó, aqui no Brasil a gente tem escovas muito boas. A maioria dessas marcas mais conhecidas são certificadas, são confiáveis, pode usar escova infantil. Tem umas que falam que é própria para primeiro dentinho, que tem a cabeça bem pequenininha, um pouquinho mais macia, porque tem muita gengiva, né? Então aí não vai machucar tanto. Mas qualquer escova infantil de marca mais confiável pode usar. Eu brinco que tem umas que vende até num R$1, só que aí são muito Sim. duras e às vezes acaba machucando a criança. Vai ser péssimo pro dente? Não, só tem condição de comprar essa? Compra, usa, vai devagarzinho lá, mas escovem que é o mais importante. Mas a maioria das marcas são confiáveis, sim. Pode usar qualquer uma infantil. Tem umas que vão graduando conforme a idade. A gente não precisa respeitar especificamente tantos anos. Vai adequando conforme vai cabendo na boquinha. Tem uns que vão ficando maiorzinhos, já querem usar a escova de adulto, né? 7 aninhos. Ah, eu quero a escova de adulto. Compra uma com a cabeça menor, mas deixa usar. Que o importante é a gente incentivar. Eu tive muita pergunta aqui de como que faz para a criança querer escovar. É, Né? e Teve como duas que mães faz? que usaram a palavra tortura. Ai, meu Deus do céu. Duas mães falaram: parece uma tortura na minha casa aqui. Então, não tem muito milagre. A gente tenta fazer o mais lúdico possível, né? Tenta a gente escovar o dente na frente deles para ver se eles se interessam. Deixa eles escovarem o nosso dente, né? Para ver se fica mais divertido. Esses tempos eu estava conversando isso com a minha cunhada, meu sobrinho tem 1 ano e meio, e ela falou: ai, tão difícil. Eu falo: ó, cada dia cola uma coisa. Tem dia que dá certo uma coisa, dali uns dias ele enjoa disso, você tem que inventar outra motivação, né? Mas essa questão Exatamente. dele ter a escovinha na mão dele, dele poder escovar, escovar o dente da mãe e tal, ajuda bastante também. A gente vai Levar tentando. boneca, tem menino, né? Isso, Você queria escova o ver dente da filme de boneca, o dente do boneca, escova o dente da dinossauro. boneca, Eu do já atendi vários dinossauro, do dinossauros no jacaré. consultório. Eu Isso. imagino, imagino. Porque Eu ajuda imagino. mesmo, é muito legal a gente levar para esse lado lúdico. Mas assim, não ceder. Eu sei que tem Sim, uma hora que a sim. gente fala assim: ai, não deu, deixa pra lá. Não, não ceda. Porque se você ceder, ele vai acabar tendo cárie.
e aí você não fez a escovação mais na força, você vai acabar tendo que levar para o consultório, nós vamos ter que segurar esse bebê para fazer uma cárie, porque ele não tem maturidade para entender, né? Para fazer uma restauração vai ser mais difícil. Então, precisa fazer em casa. A Dani falou aqui, vale até mandar áudio para a tia Simone. Quando a Isabela não quer escovar, ela me manda áudio. A Isabela não quer escovar, eu tenho que mandar ela escovar. É Ai, assim. meu Deus do Então a céu. gente vai Fala tentando de assim, não. tudo. Eu com... Pode mandar áudio que eu tento Então, mandar uma ó, motivação. eu com 38 anos não tenho maturidade para dentista, imagina um bebê, porque eu morro de medo de dentista, viu, Simone? Travou aqui, eu acho que é a Simone Travou um pouco. aí? Travou um pouquinho. Travou eu ou travou você? Travou. Voltou? Fui eu que travei ou foi você? Fui eu, né? Voltou? Simone, tá me ouvindo? Voltou ou não? Simone, voltou? Eu vou fechar a Simone e vou abrir de novo, tá bom? Manda um oi pra mim de novo, Simone. É sem áudio o meu ou é o dela? Ó, eu vou chamar a Simone de novo. Se a Simone tiver aí, travou a parte dela, eu vou pedir para ela voltar, me dar um oi de novo, Simone, que aí a gente volta à nossa conversa. Vamos esperar ela voltar. Aê, voltou. Peraí que eu vou te chamar. Tô te chamando. Voltou? Voltou, Eva. Ah, mas tá Tá travando travando? aqui pra mim. Vê se vai melhorar. Voltou? Ela tá ficando sem áudio, mas a gente já volta. Ela tá tentando arrumar, mas não tem problema não, viu, gente? Para quem tá aqui, para quem já saiu, para quem entrou. Simone falou. Vamos esperar ela voltar, mas não tem problema, gente. Daqui a pouco ela volta de novo, tá bom? Tá travando o meu também, Carol? Só o da Simone. A Simone falou várias coisas, então daqui a pouquinho ela volta, tá? Pra gente terminar. Vou pedir para ela dar um oi para mim de novo, pra gente fazer um novo teste. Uma pena que já tá acabando o nosso horário, mas eu queria só voltar sobre algumas coisas que a Simone falou. Então, a Simone é odontopediatra e ela falou pra gente que a boquinha dos bebês recém-nascidos, enquanto eles não têm dente dos bebês, não precisa ser higienizado, tá bom? Então, a boquinha do bebê, que a mãe percebe que tem aquela placa na língua principalmente, a gente não precisa estar limpando, higienizando, tá bom? A gente só vai fazer a higienização quando o bebê tiver a primeira erupção de o dente. Ah lá, a Simone voltou, vou chamar ela de novo. Oi? Aí, voltou? Voltou? Ai, que bom! Ah, tava difícil. Não, mas Chamei até o técnico aqui, o técnico então, marido, pra mim arrumar. então, tava falando, recapitulando algumas coisas com o pessoal, mas a gente vai voltar porque a gente tem um monte de perguntas, né, Simone? Ainda para responder, e aí a gente só tem 15 minutos. Tá. Não, mas não tem muitas mais não, porque a maioria eram várias perguntas, mas a gente juntou tudo na mesma, mais ou menos. Tá.
Não sei se ficou faltando alguma, deixa eu ver aqui na minha Ó, lista. a Carol tinha Ah, perguntado, assim, aqui em uma das perguntas aqui da live mesmo, que o filho dela, ela tem quase 2 anos e os caninos ainda não nasceram. Tem alguma data, assim, alguma idade específica para esses caninos isso é dele? legal da gente falar. Existe um monte de tabela, né? Tabela é só para deixar a mãe louca. Tem tabela que Ó, fala que o primeiro dentinho tem que vir aos 6 meses. Só que, gente, cada bebê é de um jeito. Tem bebê que tem dente com 3 meses e tem bebê que faz 1 ano e 2 e não veio nenhum dente ainda. E tudo bem, não tem nada errado, né? Então, cada um vai ter a sua velocidade. A maioria, com 2 anos e meio a 3 anos, está com os 20 dentinhos na boca. Tem criança que vai atrasar um pouquinho mais. E tudo bem. Eu acho que eu nunca vi não ter os caninos. Então, provavelmente eles estão aí, eles vão aparecer. é, Existe, claro que existe caso, mas não é comum. Então, eles devem aparecer daqui a um tempinho, tá? Mas são 20 dentes no total e eles vão aparecendo aí aos pouquinhos. certo. Dá pra ficar tranquilo. Pode ficar tranquila que o dente vai vir. Pode, Carol, pode ficar tranquilo. Ó, a Vivi também perguntou aqui o seguinte, que o bebê dela tem 8 meses e ainda não nasceu nenhum dentinho. E ele come a papinha Não. já. Ela escova mesmo assim ou não essa boquinha? Ela higieniza a boquinha dele ou não? Do ponto de vista de cárie, não vai ter. Se não tem dente, não tem cárie. Então não tem essa necessidade. Mas eu acho que ele fica incomodado porque fica comidinha, tal. Pode limpar um pouquinho. Aí não precisa ser com a escova, pode ser com uma gaze ou uma fraldinha, só molhada em água filtrada e passa ali se ela quiser. Mas obrigatório por causa de cárie não é, tá? Não tem problema. A Carol falou que as mães piram na tabela e falou assim: as mães Aí eu piram. lembrei de uma outra Ah, coisa. pode falar. Em várias tabelas, né? Tem tabela para Nossa, tudo, né? tem tabela pra tudo. Pode falar o que você lembrou. Eu fico nas tabelas de salto de desenvolvimento É, agora. então, tem essas também. Então, uma pergunta que não me fizeram, mas é muito comum no consultório, é aquela questão de como que alivia quando tem dente nascendo. Né? Tem muita mãe que tem essa dúvida: o que que a gente faz? O bebê tá com o dentinho nascendo, aí ele fica chatinho, às vezes fica até um pouquinho febril, aí tem gente que fala que dá diarreia, tem estudo que fala que não, né? Não tem nada comprovado que dá. O que que a gente pode fazer para aliviar esses sintomas de dentinho nascendo? A gente gosta de prescrever mais a questão física, né? Então, Uhum. mordedor, se tiver aqueles mordedores que você coloca para gelar, é muito legal, porque ele alivia um pouquinho. A criança não tá comendo direito, você dá um mordedor geladinho e vai dando para ela comer Sim. junto, porque o geladinho vai adormecendo. Não gosto de prescrever nada via oral, nem pomadas. As pomadas, aquelas pomadinhas para passar mesmo para dentição, Sim. são contraindicadas porque elas têm anestésico e têm risco de asfixia. Nossa. Então não é indicado passar pomada, tá? Então a gente evita o máximo possível. E até alguns produtos, tem uns pozinhos que a gente coloca na mamadeira, tudo. É bom conversar com o pediatra, porque ele tem uma carga de vitaminas nele, que se o bebê já toma outras vitaminas, pode dar uma superdose. Então tem que trocar uma ideia com o pediatra antes de usar. Então a gente sempre tenta o meio físico primeiro, massagem e o frio, né, o geladinho, para ajudar. Tem o peitolé, né? O leite materno, O peitolé é ótimo. picolé. É ótimo. Não tem Me coisa ajuda melhor. bastante, porque realmente, né, as mães Sim, elas ficam muito preocupadas com essa questão da erupção do dente, porque cria-se um mito para tudo, né, Simone? Na maternidade, tudo cria-se problemas, né? É a cólica, é o aleitamento materno, é o refluxo. Aí, quando nasce o dente, é o dente, é a vacina, é isso, é aquilo. Então a gente nem espera acontecer, a gente já cria na nossa cabeça que aquilo vai acontecer com o nosso filho, né? A gente já mentaliza já. é, Então, assim, vamos é isso aí. relaxar, esperar acontecer, ver se vai precisar, né? Porque senão a gente medica demais as crianças. Essa questão da pastinha que você falou
que passa para coceira no dente, para esse grosseiro, nossa, as mães compram e elas usam o tubo inteiro, né? Usa o tubo Isso, e assim. usa antes, né, de sentir o bebê. Ah, ele tá chatinho, é o dente, passa. Então, isso daí oferece risco. Então, a gente evita mesmo. Tá? Eu não passo de jeito nenhum, não prescrevo. Tem uma outra pergunta aqui que a mãe de 3 meninos, ela pergunta assim: pastas com clareador, o carvão, podem ser usadas em crianças? Nem adultos. Não. Essas pastas são muito abrasivas, né? E elas não vão clarear. Quem clareia o dente é clareador mesmo, né? Que o dentista usa em concentração alta. Um clareador que está na pasta, a concentração é baixa, ele não vai clarear o dente. O que normalmente elas fazem é assim, um dente que está encardido, vamos dizer assim, ela, como ela é abrasiva, ela vai limpar mais o dente. Então vai dar essa sensação de que clareou, na verdade limpou o dente. Só que, como ela é abrasiva, ela vai riscar, vai não a olho nu, mas microscopicamente está riscado. Então seu dente vai sujar ainda mais depois. Nossa, Então esse tipo de pasta a gente não indica. Pasta clareadora, não. Você sentiu que a pasta tem uma areinha, sai fora. sai Compra fora. outra. Evita. Eu acho que a gente podia fazer. Tem mais alguma pergunta que você gostaria de. Ah, eu acho que não, acho que eu respondi. Respondeu? Sim, porque eram várias, mas mais ou menos nos mesmos assuntos. Teve alguma coisa perguntando sobre aparelho. Ah, Com que idade que idade que a começa? gente começa? Assim, quando que a gente pode tentar. Aliás, assim, quando que a gente vai levar o bebê pela primeira vez no dentista? Vamos começar do O bebê. bebê, o bebê, o ideal é que ele vá ao dentista mais ou menos quando aparece o primeiro dentinho. Tá. Para ter toda essa orientação, para o dentista mostrar no seu filho como que é para fazer a escovação e ir acompanhando essa erupção dos dentinhos. E aí na consulta o dentista vai avaliar de quanto em quanto tempo ele volta. Ó, Vai variar de como que é o cuidado em cada casa. Varia muito de acordo com a dieta. A gente brinca que nutricionista previne mais cárie do que dentista. sim, Porque a dieta é que vai mais prevenir cárie. sim, Né? sim. Então vai variar isso para determinar os retornos. E para a questão de tratamento ortodôntico, a gente fala que toda criança devia ir a um ortodontista por volta dos 5 anos de idade. O odontopediatra tem bastante informação também sobre isso. Então, normalmente, se ele perceber alguma coisa que ele não trata, o odontopediatra já faz muita parte de aparelho. Se tiver alguma coisa que ele não trata, ele vai encaminhar para um ortodontista, né? Então, por volta dos 5 anos, é legal estar procurando. E tem alguns tipos de tratamento de aparelho que a gente pode começar bem cedo. Eu já tive paciente, acho que o mais novo, com 4 anos, eu já consegui pôr aparelho. Não é toda criança com 4 anos dá para pôr. Tem criança que com 4 anos é mais infantil, mais bebê, e ele não aceita um aparelho na boca. Então, Nossa. vai variar de cada um. E varia também com o tipo de problema. Cada tipo de problema tem uma fase ideal para tratar. Então, o ideal é que você vá cedo, com 5 anos mais ou menos, e o dentista te fale, não, esse problema você volta mais tarde. Do que você vá tarde e ele fala, agora já não dá mais. Ah, não é. Né? É melhor fazer a Então, prevenção 5 anos mesmo. mais ou menos. A Sim, prevenção sempre, né? Sempre em sempre. qualquer coisa da vida da gente, né? Prevenir é sempre melhor do que remediar, né? Então, já que Sempre. tem essa oportunidade, hoje você tem as unidades de saúde que às vezes demora um pouquinho a consulta, mas você tem os dentistas hoje, tem vários planos odontológicos para você poder ter o acesso, né, a uma saúde bucal mais adequada. Então é melhor prevenir mesmo, né, do que remediar depois. E a autoestima da criança também, né? A gente lida com isso, porque as crianças, elas são um pouco cruéis, né? Então, quando vê um amiguinho diferente, alguma coisa assim, vai falar. Então, vamos Eles falam. prevenir realmente essa questão. Tem uma outra pergunta aqui, se tem mesmo, se é mito ou verdade que existe dente fraco? Existem algumas condições, alguns dentes com uma má formação, alguma coisa assim, que deixa ele sim mais predisponível a ter cárie. Então, mas assim, mesmo o dente mais fraco que tiver, se for bem cuidado, bem escovado, ele não vai ser tão atingido pela cárie.
E tá indo em consultas periódicas é bom até por isso, porque tem essa malformação, normalmente é uma hipoplasia de esmalte que a gente fala, o esmalte nasce mais fraquinho do dente e causa dor, mesmo sem ter cárie, a criança às vezes sente dor quando ela tem essa condição. E aí a gente tem o que fazer, né? Tem alguns procedimentos que o dentista pode fazer para amenizar isso. Esteticamente também não fica tão agradável o dente, às vezes é no dente da frente, aí dá para ir fazendo algumas coisas, mas só em consulta para a gente dar o que dá para fazer em cada grau, né? Mas existe sim algumas condições. Muito legal, Simone, muito legal mesmo. Então, lembrando que assim, a Simone, ela é odontopediatra, ela falou com a gente bastante coisa sobre a questão dos bicos. A gente falou primeiro, né, Simone? Você quer fazer um resumo dos bicos aí, desses 5 minutinhos finais que a gente tem? Então, hoje, que a gente fala um pouco da comparação de dedo e chupeta, né? Que até um tempo atrás a gente falava que é melhor você dar chupeta para o bebê não pegar o dedo. E hoje a gente já pensa o contrário. Muitas evidências mostrando que o dedo para o bebê é fisiológico e que se ele for amamentado, ele vai abandonar esse dedo com o tempo e a chupeta não. A chupeta vai prolongar, vai ser muito mais difícil de remover, vai ser muito mais, vai ter muito mais sequelas depois, né? Se a criança ficar chupando chupeta. Não existe bico melhor, pior, o ortodôntico também vai dar problema, vai ficar um pouquinho diferente o formato da mordida, mas vai ter problema do mesmo jeito que os outros tipos. De silicone, de látex, tanto faz, vai ter problema do mesmo jeito. Então, o ideal é evitar o bico. O melhor bico é o bico da mãe. Esse é ótimo. Esse é o Esse melhor. ajuda no desenvolvimento. Ah lá, o Isso Bruno tá aí. falando assim, ó, mostra minha sobrinha. Ela tá tomando banho, que eu tô escutando que o pai dela tá tocando violão pra ela lá no Ai, quarto. meu Deus do céu, a gente queria ver ela mamando. Ela tá lá, ela ficou quietinha agora. Eu tô só Ai, escutando lá que ele tá tocando violão pra ela lá e cantando pra ela. que lindo. Então, melhor bico. Então, lembrando que a chupeta, gente, ela não causa malformação dos dentes em si. Não. Formação Uma formação da óssea. óssea, do osso da boca, Isso, tá? Que com isso. isso vai O acarretar dente vai ficar mal posicionado, e o dente porque que o osso que ficou mal formado, isso mesmo. E aí, se não for tratado cedo, se não remover logo e não tratar logo, a sequela pode ser tão grave que só dá para tratar com cirurgia. O pai vai trazer ela aqui. Ah, meu Deus. Tá abrindo a boquinha de sono, tadinha. Ó, Tá caindo de sono. Vem nós cá, vamos filha. aproveitar e fazer a nossa selfie com Fazer ela. a foto? Isso. Combinado. Eu tô aqui. Olha lá, faz uma pose bem Olha aqui, filho. linda. Olha pra câmera. Fazer Oi? a selfie aqui, peraí. Tá. Calma aí que eu acho que foi. Foi! Filha. Foi! Vai. O pai ficou fazendo graça aqui pra ela rir. Vem logo, mamãe, que eu quero mamar. Travou ou caiu? Tá aí. Então vai. Deixa na boca. Eu não tô te ouvindo. Tira o fone. Assim.